Nascida em 12 de fevereiro de 1908, em Munique, Alemanha, Olga Gutmann Benário veio ao mundo em uma família judia de classe média. Seu pai, Léo Benário, era um advogado respeitado, conhecido por sua dedicação à justiça social. Sua mãe, Eugenie Gutmann, era uma intelectual envolvida com causas progressistas. Desde cedo, Olga foi exposta a debates políticos e sociais, o que moldou sua visão de mundo e despertou seu interesse por questões de justiça e igualdade. Durante sua adolescência, a Alemanha enfrentava uma série de crises políticas e econômicas, resultado da derrota na Primeira Guerra Mundial e das pesadas reparações impostas pelo Tratado de Versalhes. Esse ambiente turbulento influenciou profundamente a juventude de Olga. Aos 15 anos, ela se juntou à juventude comunista alemã, demonstrando um compromisso precoce com a luta contra as injustiças sociais. Aos 16 anos, Olga mudou-se para Berlim com seu companheiro, Otto Braun, um militante comunista. Lá, ela se envolveu ativamente com o Partido Comunista Alemão, o KPD, participando de ações clandestinas e organizando movimentos de resistência contra o crescente fascismo. Em 1928, protagonizou uma ousada operação para libertar Otto da prisão de Moabit, em Berlim, o que a tornou uma figura conhecida entre os comunistas e a colocou na mira das autoridades alemãs. Perseguida pela polícia e enfrentando acusações de traição, Olga fugiu para a União Soviética, onde buscou refúgio e continuou sua militância. Em Moscou, recebeu treinamento político e militar, aprimorando seus conhecimentos sobre marxismo e estratégias revolucionárias. Tornou-se uma agente da Internacional Comunista, Cominter, organização dedicada à promoção do comunismo em escala global. Na União Soviética, Olga não encontrou apenas abrigo. Encontrou uma nova identidade. Era mais do que uma exilada, era uma camarada da Revolução Internacional. Moscou, nos anos 1930, fervilhava com revolucionários de todos os cantos do mundo. Homens e mulheres fugidos de ditaduras, perseguidos por regimes autoritários, todos com uma missão: derrubar o sistema capitalista, implantar o socialismo, libertar os povos pelo menos na visão que carregavam consigo. Olga logo se destacou. Inteligente, disciplinada, destemida. Sabia manejar armas, falava várias línguas, conhecia táticas de infiltração. Ela foi treinada para isso. Era um dos quadros mais promissores do Comitê Internacional Comunista, que funcionava como uma espécie de QG global da Revolução, operando diretamente sob os olhos e a direção de Stalin. E foi nesse ambiente, de convicção e pragmatismo, que surgiu uma missão estratégica: enviar Luiz Carlos Prestes de volta ao Brasil. Próximo do Partido Comunista Brasileiro, Prestes era visto pelos soviéticos como uma liderança potencial para conduzir uma revolução de sucesso na América Latina. Havia prestígio em torno dele o famoso Cavaleiro da Esperança, o líder da coluna Prestes, que cruzou o país nos anos 1920, combatendo o poder oligárquico e buscando justiça social. Mas Prestes estava hesitante. A situação no Brasil era complicada. E o Cominter sabia, ele precisaria de apoio político e pessoal. Alguém de confiança. Alguém que o convencesse. Alguém como Olga. Ela foi designada para acompanhar Prestes na viagem clandestina ao Brasil. Sua função era dupla: garantir sua segurança e servir como ponte entre ele e a URSS. Mas a convivência diária transformou a missão política em algo mais. Olga e Prestes se apaixonaram. Foi um amor improvável, nascido entre documentos falsos, planos revolucionários e o risco constante de prisão ou morte. Mas foi verdadeiro. E com essa união, desembarcaram em território brasileiro no final de 1934. O Brasil da época vivia sob o governo de Getúlio Vargas, que havia chegado ao poder em 1930 com apoio de setores militares e civis que queriam modernizar o país, mas que, na prática, caminhava para o autoritarismo. As tensões ideológicas cresciam. De um lado, o comunismo ganhava força, inspirado pelos ventos da Revolução Russa. Do outro, o integralismo começava a se organizar, com sua estética fascista, seu antissemitismo e seu culto à ordem. Era nesse caldeirão que Prestes e Olga mergulharam. Instalados no Rio de Janeiro, viviam na clandestinidade. Olga, mesmo grávida, continuava ativa, treinava militantes,
organizava contatos, distribuía material. A missão agora era clara: articular uma revolta armada que derrubasse o governo de Vargas e instaurasse um regime socialista, alinhado à União Soviética. A União Soviética, por sua vez, apoiava com recursos, propaganda e direção política. Em novembro de 1935, chegou o momento. A chamada intentona comunista, expressão irônica que foi usada pela imprensa e acabou ficando, consistia num levante militar articulado em 3 cidades, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Mas a insurreição foi um desastre. Mal organizada, com pouco apoio popular e infiltrada por espiões do governo, a revolta foi esmagada em poucas horas. Militares leais a Vargas reagiram com força. Muitos dos insurretos foram mortos no ato. Outros tantos foram presos. Olga e Prestes foram localizados pouco depois. Viviam num apartamento modesto no Meier, zona norte do Rio. Quando a polícia chegou, Olga estava com 7 meses de gravidez. Mesmo assim, foi levada à prisão. Para muitos, aquele era o fim de uma aventura revolucionária. Mas, na verdade, era o começo do episódio mais cruel de sua história. Presos, Prestes e Olga foram separados. Ele foi enviado para um quartel militar. Ela, para uma cela da Polícia Especial. E ali começou um processo de negociação política silenciosa. O governo de Getúlio Vargas, já inclinado ao autoritarismo e à aproximação com regimes como o do Duce e o do ditador alemão, viu na prisão de Olga uma oportunidade. As autoridades alemãs foram notificadas de que havia uma cidadã judia e comunista, procurada pelo Terceiro Reich, sob custódia do Brasil. Os alemães pediram sua extradição. E, mesmo sabendo que Olga corria risco de morte ao ser enviada à Alemanha nazista ainda mais grávida de um comunista brasileiro, o governo brasileiro concordou. Em fevereiro de 1936, Olga Benário foi colocada à força em um avião da Lufthansa e enviada para o inferno. O julgamento de Olga foi feito segundo os termos formais da ordem constitucional definida pela Constituição Federal, atendendo a um pedido de extradição do governo nazista. Nos termos da Constituição em vigor, o julgamento era legal. O advogado de defesa de Olga pediu um indulto habeas corpus, argumentando que a extradição era ilegal, pois Olga estava grávida e sua extradição significaria colocar o filho de um brasileiro sob o poder de um governo estrangeiro. Havia também o aspecto humanitário da permanência dela no país, não obstante os campos de reeducação nazista, à época, não funcionarem como aparatos de extermínio. Era de conhecimento público que eram centros de detenção extrajudicial onde os internos eram tratados com intensa crueldade. Não obstante tudo isto, o Supremo Tribunal Federal aprovou o pedido de extradição. O ministro da Justiça, Vicente Raul, assinou com Getúlio o ato de expulsão. Olga foi deportada para a Alemanha, juntamente com a amiga Sabó. Getúlio Vargas decretou o estado de sítio após a intentona como resposta à radicalização político-ideológica no Brasil tanto da direita quanto da esquerda, polarização que estava acontecendo também fora do país. Apesar de o contexto em parte justificar a decisão, em 1998 o então presidente do Supremo, Celso de Mello, declarou que a extradição foi um erro. O STF cometeu erros. Este foi um deles, porque permitiu a entrega de uma pessoa a um regime totalitário como o nazista, uma mulher que estava grávida. Ela foi levada inicialmente para a prisão de Barnstrasse, em Berlim. Em meio a grades e interrogatórios, deu à luz sua filha, Anita Leocádia. Durante alguns meses, pôde cuidar da menina. Mas logo os nazistas a separaram da filha, entregando-a à avó no Brasil. Olga nunca mais veria a criança. A partir daí, a vida de Olga foi se tornando um lento processo de apagamento. Ela foi transferida para diversos presídios. Deixou de ser apenas prisioneira política. Era agora um símbolo a ser esmagado. Sofreu isolamento, abusos, humilhações. Passou pelo campo de concentração de Ravensbrück, destinado a mulheres. Lá, conviveu com outras presas políticas, com judias, com ciganas, com mulheres rotuladas como inadequadas pelo regime. Apesar da brutalidade, Olga manteve a dignidade. Relatos de sobreviventes contam que, durante o seu tempo em Ravensbrück, Olga organizou atividades de solidariedade e resistência, com aulas de ginástica e história.
Sua resistência na prisão e nos campos de concentração chegou a ser assunto de documentação interna da Gestapo, que assinalava sua falta de colaboração em interrogatórios, que lhe valeram castigos físicos, confinamento em solitária ou privação de comida, além da restrição na comunicação com parentes e amigos fora da prisão. Em 1942, aos 34 anos, Olga foi transferida para o centro de Berburg, onde funcionava uma câmara de gás usada para o chamado Programa T4 Plano Nazista de Eliminação de Pessoas Indesejáveis. Lá, foi assassinada com gás, como milhares de outras vítimas do nazismo. Não houve julgamento, não houve registro. Apenas o silêncio das paredes fechadas, o som abafado do motor da morte, e o desaparecimento do corpo. Sua filha, Anita Leocádia Prestes, criada pela avó no Brasil, dedicou a vida a contar a história dos pais. Historiadora, militante e guardiã da memória, Anita escreveu livros, deu entrevistas, percorreu o país contando quem foi Olga. Quando se olha para trás, para a trajetória de Olga Benário, é impossível fugir de uma pergunta incômoda: ela era uma agente a serviço de uma ditadura estrangeira? Sua missão no Brasil, junto com Luiz Carlos Prestes, seria então derrubar a ordem vigente e substituir uma forma de autoritarismo por outra? É preciso encarar isso com honestidade histórica. Sim, Olga acreditava na Revolução Comunista. Sim, era militante formada e treinada em Moscou. Ela estava em contato direto com o Comintern, sob influência soviética. E sim, a revolução que ela defendia previa a substituição do sistema liberal capitalista por uma nova ordem centralizada, de partido único, inspirada no modelo soviético. Isso está nos documentos. Está nos relatos. No Brasil, sua missão ajudou a articular a intentona comunista. Era uma tentativa de tomada do poder pela força, sim. Mas não se pode esquecer, o país já vivia sob medidas autoritárias. Vargas se aproximava da ditadura, perseguia opositores, censurava a imprensa. Não havia plena democracia a ser destruída, o que havia era uma disputa por qual regime tomaria o poder. Qual a sua opinião sobre a Olga Benário? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!